Abençoado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Quem tem boca fala o que quer. O que prova você ser alguma coisa não é o que você diz, são seus atos, suas atitudes e sua história. Eu vou submeter Pablo Marçal a um simples teste para você saber se ele é da direita ou não. Vamos lá? Nos últimos 5 anos, o maior embate nosso é ideologia de gênero. Essa praga que quer erotizar crianças em escola. Quando é que você viu um vídeo de Pablo Marçal contra isso em 5 anos? Lugar nenhum. Outra, ano passado, o PL 2630, PL da censura, Lula, toda a esquerda e Alexandre de Moraes queriam aprovar esse lixo. Foi uma guerra. Mobilizamos gente para poder pressionar deputado. Onde é que estava Pablo Marçal? Qual é o vídeo que ele fez? Qual a mobilização que ele fez na rede dele? Nenhuma. Quer ver outra? 25 de fevereiro desse ano, a mega manifestação na Avenida Paulista. Onde é que ele estava? Escondido em algum lugar, porque lá não estava. 21 de abril, no Rio de Janeiro, a grande manifestação, também não estava. 7 de setembro desse ano, chegou no final para lacrar. Por que ele chegou no final? Porque ele sabia que a manifestação era para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e denunciar os seus crimes. E outra, em 2 anos, não tem uma palavra de Pablo Marçal contra Alexandre de Moraes. Esse é o cara da direita? Mentira, tá reprovado. Agora, preste atenção o que ele fala sobre essa questão de impeachment de Alexandre de Moraes. Preste atenção. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não, isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não, isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Quer dizer que o impeachment de Alexandre de Moraes é coisa de Malafaia e Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma afronta, é um deboche a todo mundo que pertence à direita. Agora, o que eu vou falar aqui é sério. Bobo, gente. Eu queria entender, um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. É convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Tá a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que Contra. Povo brasileiro, olha, o que é mais alarmante, né, é o posicionamento aí dessa briga aí sem precedente que está desenrolando todos os dias. De um lado, Pablo Marçal, de outro, Silas Malafaia, batendo aí cerrado. Sendo que a postura aí do Pablo Marçal não é uma postura ética, é uma postura de um comportamento. Na minha opinião, respeito à sua opinião, é um comportamento de um indivíduo mau caráter que fica forjando situações para se autopromover, para poder se dar bem. Pablo Marçal, se tiver que falar mal de você para poder se dar bem, se tiver que fazer alguma coisa contra você para poder se dar bem, para atingir o objetivo dele, ele vai fazer isso. Por que que ele faz isso? Porque ele tem um perfil de um narcisista, ele é narcisista. Aí você vai dizer assim, mas está denigrindo. Não, não estou denigrindo mais de ninguém, não. Você precisa entender, todo político, ele tem esse viés narcisista, principalmente político majoritário, ele é tudo para ele, tudo em função dele, todos os holofotes têm que estar para ele. E Pablo Marçal, na vida dele como empresário, ele sempre se postulou como centro das atenções. E ele quer a mídia todinha para ele, as atenções toda para ele. Por isso ele faz qualquer coisa, ele vai a qualquer preço para tentar trazer todas as atenções para ele, porque ele tem uma personalidade narcisista. O narcisista, ele é centralizador, ele quer atenção e ele não tem escrúpulo, porque além dessa personalidade narcisista, o Pablo Marçal, ele é um sociopata, né? E com uma percepção aqui de um psicopata. Por que eu estou dizendo isso? Sociopata, ele é dissimulado, ele faz os arranjos ali sempre para poder levar algum tipo de vantagem. Porém, o sociopata, ele provoca situações, provoca circunstâncias para poder atingir o seu objetivo. Provocou o Datena para levar a cadeirada para se fazer de vítima. Fez uma simulação que estava sendo censurado para ser expulso do debate no último segundo. Veja, olha a canalice. Ele segurou o debate inteiro para, no último momento, ele dizer, faltando 11 segundos, para dizer que ele foi censurado e foi expulso porque ele cometeu uma penalidade das regras do debate. E aí, no final, tem aquela agressão que a câmera pegou, ele dando assim um sinal, um código para o seu assessor, que vai lá e agride violentamente o outro indivíduo, o assessor do candidato adversário. E depois as imagens pegaram o assessor, né, o outro, né, o advogado, simulando, rasgando a roupa, a camisa, para simular que o adversário teria agredido ele anteriormente, por isso ele revidou com soco. Então, isso todo indício de um
de um psicopata, de um sociopata. E aí, a população de São Paulo ela está tendo que escolher entre talvez péssimos candidatos e um sociopata que se diz de direita. Lembrando, Pablo Marçal não é de direita. Você vai dizer, não é de direita, não é de direita, não milita nas causas, apareceu ontem, não tem história de defesa, de militância das pautas e das causas da direita, né? Ele estava vivendo a vida dele lá, etc. e tal, e está pousando agora como salvador da pátria, como se fosse salvar a direita, fosse salvar São Paulo, etc. e tal. Então, São Paulo já viveu isso com Dória, e se deu mal. São Paulo quebrou a cara com Dória. Será que vocês, paulistas, estão dispostos a quebrar a cara com o novo Dória? Você já analisou, você já pesquisou quem são os assessores, quem estão por trás de Pablo Marçal? Se você for ver bem claramente, você vai descobrir que o grupo que está por trás de Pablo Marçal é o mesmo grupo do Dória. São as mesmas pessoas de João Dória. Então, vocês estão diante aí, talvez, de uma grande simulação, de uma grande, né, mágica, né, para, na verdade, o Dória voltar ao cenário de poder, tendo como seu representante quem? Pablo Marçal. Então, os paulistas têm que pagar para ver, né? Logicamente, os candidatos de São Paulo a prefeito são péssimos, né? E aí o paulista tem que estar escolhendo entre candidatos péssimos, ou talvez esquerdista, né, de viés, e um candidato aí duvidoso, que, na minha opinião, se trata de um narcisista e de um sociopata, por que não dizer psicopata, pela postura e pela maneira de conduzir, se portar. Você que é psicólogo, psicanalista, você vai concordar comigo que tem todo o indício, tem toda a característica e o comportamento de uma pessoa que tem problemas psicológicos e problemas psicológicos graves. E do outro lado aí, nós temos o Silas Malafaia, que também é um narcisista temperamental, fleumático, né, impulsivo, que está batendo no Pablo Marçal dia e noite, porque você vai dizer assim, por que está batendo? Porque o Pablo Marçal ele merece, porque ele faz por merecer. O Pablo Marçal mente, o Pablo Marçal manipula, o Pablo Marçal tripudia, o Pablo Marçal inventa, né, faz todo o jogo, diz meias verdades, diz que isso, e depois desmente, fala mal de um, depois pede perdão, provoca outro. Então, o Silas Malafaia está crescendo, está batendo em cima do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal ele age de forma de um verdadeiro mau caráter, de posturas de um indivíduo mau caráter. Ele não age como um homem de honra, um homem de lealdade e que respeita as outras pessoas. Ele age o tempo todo com mau caratismo, e aí o Silas vai lá em cima. E a denúncia aí está grave aí, porque eu vi as imagens hoje de uma reportagem lá da África, da grande mentira orquestrada por Pablo Marçal. Eu estou falando aí da reportagem que veio lá da África, onde ele teria construído 300 casas, onde ele pegou dinheiro dos bobos, milhões dos otários, e construiu 27 casas, e o restante dos milhões ele embolsou e não prestou conta a quem doou os milhões para ele construir casa na África. Pablo Marçal precisa explicar para onde foi o dinheiro que você pegou das doações para fazer obra missionária, obra humanitária na África, e você não fez as construções, embolsou o dinheiro, e até hoje não veio a público explicar aonde está o dinheiro que você arrecadou de oferta, de doações, para poder fazer benfeitoria na África. Aliás, São Paulo está precisando de casas na periferia, e o Pablo Marçal arrecada milhões para construir casa na África, não que na África não tem necessidade. Agora ele se apresenta como salvador da cidade de São Paulo, que vai construir moradia. Por que não pegou esses milhões que ele arrecadou e foi construir casas para aquelas pessoas
que estão na periferia, vivendo em palafitas, vivendo em barracos, vivendo na beira dos rios. Alô, Pablo Marçal, é hora de pegar esse dinheiro que você diz que mandou para a África, construir casas aí na periferia da cidade do Rio de São Paulo. Seria muito bacana. Se sobrar um pouquinho, traz para o Rio de Janeiro, que vai ser bem-vindo essa grana aí. Agora, cadê a grana é outro problema, né? Porque a grana não apareceu nem na África, nem aqui no Brasil. Deve estar no bolso dele. Lembrando que, na minha opinião, Pablo Marçal não é de direita nem de esquerda. Pablo Marçal é o bolso dele. O Pablo Marçal é o bolso dele. É igualzinho o João Dória. Só pensa nele, não pensa nas causas políticas, nas pautas de ideologia de gênero, escola sem partido. Ele não foi em nenhum evento em favor da liberdade de expressão, ele não foi em nenhum evento contra essas questões de censura no Brasil, ele não foi em nenhum evento de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, tem uma foto belíssima do Pablo Marçal abraçado ao Alexandre de Moraes, ele elogiando o Alexandre de Moraes. E você viu no vídeo aí, eu vou mostrar para você, você viu o vídeo, onde ele diz, olha, eu não tenho nada a ver com o Alexandre de Moraes. Ora, se ele é de direita, as pautas de direita no momento é o quê? Impeachment do Alexandre de Moraes, anistia para os presos do 8 de janeiro, que não cometeram nenhum ato antidemocrático. Eu não vi ninguém com Bíblia na mão, enfim, com literatura, com terço, né, indo rezar, indo fazer orações lá naqueles locais. Depredação é uma coisa, invasão lá e depredar é uma coisa, as pessoas precisam ser penalizadas, mas, vamos dizer assim, condenar essas pessoas, donas de casas, aposentados a 17 anos de idade, a 17 anos de prisão, é uma vergonha desses ministros supremos, que eles perderam a noção da realidade. Você condenar donas de casas aposentados a 17 anos de prisão, e eles estão soltando aí traficantes, né? Soltando aí bandido, pessoal da Lava Jato aí com as condenações anuladas, o condenado, o ex-presidiário, virou presidente porque eles, né, anularam o processo. Isso é o Brasil, gente. E aí o Pablo Marçal, aonde estava Pablo Marçal nisso tudo? Ele estava vivendo a vida dele regalada, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, chegar agora posando de político de direita, defensor da direita, larga de ser mentiroso, Marçal. Não foi sequer uma manifestação, nem na última manifestação, agora ele foi. É um pilantra de um mentiroso. Aí depois o Silas Malafaia cai para cima, aí o pessoal, poxa, o Silas Malafaia está batendo. Olha, vamos tomar cuidado, porque nós estamos diante de um outro espertalhão surfando na onda bolsonarista de direita para tentar se eleger prefeito da cidade de São Paulo, e depois, quem viver, verá. Se esse indivíduo for prefeito de São Paulo, a gente vai ver o cenário aí. Eu vou mostrar mais imagens para você não ficar chateado comigo. Vai ficar chateado comigo. Você pode ficar chateado comigo, mas eu tenho que mostrar aqui, tá bom? Vamos lá o vídeo, para depois, poxa, não, Jorge Leib falou, olha, eu vou falar a realidade que está colocada aí. Vamos lá. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo o jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. É convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Está a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que Contra. Golpe, ataque terrorista, a gente tem que tratar como terrorista. Agora quem chutar o ministro para cima. Gente, isso aqui também eu quero mostrar para vocês, é um absurdo. Olha só. O Pablo Marçal atacou durante esse período todo a Tabata Amaral. Preste atenção nisso. Atacou a Tabata de tudo quanto é jeito, humilhou essa moça, humilhou a história da família dela, do pai dela, acusou
essa moça de ser causado a morte de suicídio do seu pai. E agora, numa jogada de política, ele diz que vai convidar a Tabata para ser secretária de educação do governo dele, se ele for eleito. Ele faz de tudo para poder tripudiar, para poder manipular a audiência. Não tem lógica. Se ele é de direita, por que ele vai convidar uma esquerdista de carteirinha para participar do governo dele? Aonde ele quer chegar? Eu estou dizendo para você, ele quer chegar que ele não é de direita nem de esquerda, ele é o bolso dele. E, na verdade, na minha opinião, o Pablo Marçal, ele é um cara de esquerda, mas ele não pode se revelar agora. Se ele se revelar de esquerda, ele agora não tem os votos da direita. Mas, na verdade, ele vai de braços dados, você vai ver, ele vai estar de braços dados com Lula, já abraçou o Alexandre de Moraes e agora sinaliza para a Tabata que ela, se ela quiser, ela pode ser secretária de Educação depois de ter humilhado, pisado nessa moça. Eu acho que questões de debate, os adversários candidatos, eles são plausíveis. Agora, ficar humilhando, pisando, chacoteando, humilhando o ser humano, que é a Tabata, então, Tabata, você merece todo o respeito. Está aqui o nosso respeito, a nossa consideração, e nós repudiamos toda essa humilhação, todas essas acusações falsas que foram feitas e levianas contra a sua pessoa. Agora, o debate ele é correto, ele é viável. Agora, as acusações, as mentiras lançadas por Pablo Marçal em direção à Tabata, e depois pede perdão, aí agora sinaliza, fala que vai convidar ela para poder ser secretária de Educação. O que passa na cabeça desse indivíduo? Qual é? Eu vou dizer para você a realidade. A gente está diante do quê? De um psicopata, de um sociopata, de um narcisista. A realidade é essa. Muda toda hora, inventa situações, e ele inventa situações para ir podendo criar a narrativa e desfazendo as merdas que ele faz anteriormente para poder tapar o que não deu certo na narrativa dele. Que ele usa muito a questão de gatilhos mentais, a questão de storytelling que ele faz para manipular a audiência dele, e ele está manipulando você. Quem é esclarecido, né, quem tem, né, os olhos e a percepção da manipulação que ele está fazendo, não cai nas mentiras de Pablo Marçal. Então, cuidado, você que está aí endeusando Pablo Marçal, você que está aí enrabixado atrás de Pablo Marçal, cuidado para você não estar aí caindo no conto do vigário. Ele é um encantador de serpente e talvez você não tenha dado conta disso. Vamos ao vídeo, eu quero mostrar para você ter a ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Da gente, agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente. Ela é convidada a ser secretária de Educação, que ela é brilhante na educação. Do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a senhora é contra ou a favor? Contra, e jamais votarei isso porque não sou senadora. Cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema. Ela é convidada a ser secretária de Educação, que ela é brilhante na educação. Só falta convidar Boulos e José Dirceu para seu governo. Tabata para secretária de Educação. Pablo Marçal passou a campanha toda chamando Tabata e os outros de comunistas. Vai botar uma comunista na Secretaria de Educação. E outra, Pablo Marçal não pertence ao sistema? Quem coordena a campanha de Pablo Marçal? Homem forte do trair a Dória, o Ilcinho. Quem comanda o programa de governo de Pablo Marçal? Homem forte do trair a Dória, Sabará. Ele pertence ao sistema. Eu questionei Bolsonaro publicamente, quando ele era presidente, por seus erros. Não vou questionar Nicolas. Nicolas é até um bom rapaz e tem até futuro, mas está completamente errado e equivocado em relação a esse farsante de Pablo Marçal. Agora escuta essa. Hoje, 18 horas, eu vou mostrar aqui uma grave denúncia contra Pablo Marçal. Tem mais de 20 dias e ele não responde. Vai querer mentir me respondendo? É hoje, 18 horas. E nós somos preteridos porque nós somos negros, porque nós temos pessoas capacitadas, habilitadas, de alto nível. Não é isso, Davi? Então, precisamos que o senhor leve essa mensagem aqui, saber o seguinte, não é apenas pastores. Nas nossas igrejas, inclusive os pastores, nas nossas igrejas, tem muita gente qualificada. E na hora H, nós somos preteridos. Nós somos
somos preteridos porque somos evangélicos e nós somos preteridos porque nós somos negros. Então acho que tem que pensar, a gente pensar nisso, que nós não vamos mais aceitar sermos preteridos pela nossa cor e pela estigma que nós não temos qualificação, porque nós temos. Então, prefeito, por favor, eu sei que o senhor vai ganhar essa eleição, chegando lá na frente, aproveite os quadros de nossas igrejas evangélicas, porque nós temos gente boa, comprometida, que entende o que é povo, tem cheiro de povo. O senhor falou aqui, o senhor vem de classe média, quase não andou de ônibus, né? Certamente tinha chofés. Não, isso não. Não era chicano, tinha sobre o meu nome é da Costa Paz, é bem povão.